Romanos 14, vamos para a Bíblia? Abra lá, vamos meditar. Romanos 14, vamos direto ao ponto, verso 17. Olha o que o Senhor vai tratar conosco hoje. O verso 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Verso 20, ainda dentro do mesmo tema: não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Esse texto de Romanos, contextualizando para nós, é dentro de uma discussão muito séria e grande que havia na época e que ainda há hoje. Dúvida do que pode e do que não pode comer. Ainda hoje existem dúvidas se pode comer carne vermelha, se todo mundo tem que ser vegano, se tem ou pode comer carne de porco. Existem muitas dúvidas relacionadas ao tema. Quanto ao Ministério Internacional da Graça, este que vos fala, esta igreja, ela entende na visão do nosso missionário, que está escrito lá em Atos 15, verso 28. Você pode depois, se tiver curiosidade sobre o tema, ler como algo complementar. Mas não é o tema de hoje. Mas por haver essa discussão, por haver essa dúvida, o apóstolo Paulo pegou esse tema emprestado e trouxe para nós esse entendimento de que, verso 20, não devemos destruir a obra de Deus por causa do que, irmãos? Da comida. Então a gente não pode agora ficar entrando em discussões teológicas, não podemos agora ficar entrando em assuntos tão, sei lá, alguém diria profundos, mas não é tão profundo assim, esquecendo do principal, esquecendo da boa palavra de Deus, levando isso mais a sério do que o próprio Evangelho. Na época em que Cristo presencialmente pregava, as pessoas ficavam discutindo detalhes como: o senhor não podia curar hoje, por quê? Porque hoje é sábado. O senhor não podia fazer esse bem, por quê? Porque essa mulher era pecadora. O senhor não poderia conversar com essa mulher, por quê? Porque essa mulher é adúltera. E outra, ela é mulher, e outra, várias regras, e colocavam essas regras acima do principal, acima do mais importante, que é ouvir e receber a palavra de Deus. A gente não pode ser tão ritualista e esquecer o principal, esquecer o Cristo. Como alguém vive a Semana Santa, vive a Semana de Páscoa, vive a Semana do Natal, melhor dizendo, com muitos rituais, com muitas decorações, e esquece do principal, esquece de Cristo. Você entendeu, não? Começa então a ficar algo muito ritualista, porém sem o Cristo. Tem graça, irmão? Tem graça nenhuma. É você ir na padaria e lá não ter pão. É você ir no açougue e lá tem uma plaquinha: hoje não temos carne. Você olha aquilo e fala: então fecha esse negócio, se não tem o produto principal. Então o apóstolo Paulo pega isso emprestado e está falando para nós que a busca da comida, o desafio da comida não pode ser maior do que a obra de Deus. A gente não pode agora, por conta de alguém é vegano e alguém é carnívoro, e agora começar a se degladiar aqui embaixo e esquecer do principal, esquecer que somos irmãos em Cristo. O próprio começo do livro de Romanos trata que se um tem fé para comer carne, glória a Deus, irmão. Se o outro tem fé só para comer legumes, glória a Deus também. Não é o vegano maior que o carnívoro e nem o inverso. Os dois sejam felizes. Posso ouvir seu amém?
A Bíblia trata disso. Não é porque um é da bleia, carinhosamente falando dos assembleanos, não é porque o outro é de uma igreja tradicional, que talvez não ainda tem o Espírito Santo manifestado, talvez ainda bem enlatado, a igreja não tem a liberdade de glorificar e bater palmas, mas não vou diminuir esse nem aquele. Glória a Deus, seja do Senhor e ponto final. Comendo carne ou comendo legumes. Quem entende isso, diga, estou entendendo. Então, literalmente o apóstolo Paulo nos traz essa revelação. Leia de novo o 20 comigo, só o começo dele, quero ouvir sua voz. Olha o que diz o 20: não destruas por causa da comida, o que, irmão? A obra de Deus. Não destrua, não faça uma coisa dessa. Aí se você for percorrer os olhos na Escritura, hoje é uma daquelas mensagens, ainda não lhe falei, mas hoje é uma daquelas mensagens que nós vamos ler pouco, mas vamos entender muito. Você já notou que tem dias que Deus faz assim com a gente lê menos textos, mas Deus nos dá um entendimento o bastante para a gente crescer. Se for falar em comida e alguém que teve a obra destruída, a obra de Deus destruída em razão da comida, é só você percorrer a Bíblia na memória, no conhecimento. Quem são, pastor? Quais casos? Eu cito pelo menos 3. O primeiro caso foi o do Adão e da Eva. Havia uma ordem, uma proibição deles comerem do fruto daquela árvore do meio do jardim. Foi ou não foi? Lá foi a Eva, comeu do fruto e ainda foi e ofereceu ao seu marido. Então, eles estavam cobiçando uma comida proibida. E acredite você, o maligno, ele fantasia tanto o fruto proibido, exatamente para encher os olhos do povo de Deus. Para encher os olhos. Porque se o fruto proibido for podre, cheio de bicho, você não vai querer. Então você que lá, antes de conhecer a Cristo, tinha uma leve queda ao sexo oposto, mesmo sendo um homem casado, pois acredite que é esse fruto que o maligno vai te apresentar. E vai te apresentar numa boniteza maior do que seu cônjuge. Vai ver, teu cônjuge já não é mais um garotão, vai ver, já é um cinquentão. E você então cai na maldade de compará-lo com um garoto de 30. Entende o que eu digo? Quem entende, balança a mão. Aí começa a comparar, o garotão de 30 vai ver, coloca uma blusa menor do que o tamanho dele, só para poder dizer, mamãe, sou forte. Aí a bobinha olha aquilo e fala, meu marido podia ser assim. Para de bobice. O maligno sempre vai querer lhe oferecer um fruto fantasiado, bonito, para encher seus olhos. E se você for ver tecnicamente em relação à saúde, falando de comida mesmo, uma vez eu falei com uma irmã que tem uma plantação, tanto de frutas como legumes, verduras, sem agrotóxico. Ela mora no campo, e lá no campo ela planta tanto para consumo próprio, como também para venda. Você já deve ter ouvido muito sobre comida sem agrotóxico. E ela falava para mim, pastor, muito carinhosa essa irmã, pastor, é bom que o senhor saiba, quando o fruto estiver muito bonito, é o fruto que o senhor não deve comprar. Parece cabuloso, irmão, mas é verdade. Ela falava, pastor, se não puder escolher sem agrotóxico totalmente, escolha os frutos mais feios. Porque esse significa que bateu nele menos veneno. As maçãs, aquelas que você vê até em programa de televisão, irmão, aquilo ali é cera pura. Se arrastar um pouquinho com a unha, você vai ver que vai sair uma cera e você vai ficar desencantado com aquela maçã, porque ela não é bonita daquele jeito todo. Hoje, irmão, tem franguinho galeto, que já vai para o abate com alguns dias. Você bota fé, às vezes uns 10 diazinhos, o franguinho já vai para o abate. O que será que faz o franguinho crescer em 10 dias, irmão? É só você pensar. Jesus, não vou nem falar mais tanto sobre alimentação, senão a gente vai ficar até triste. Sobre o que estamos colocando para dentro. Meu Deus do céu.
Então perceba você que é assim que o maligno trabalha. Ele quer fantasiar o fruto, ele quer lhe mostrar os frutos mais bonitos para encher os seus olhos, e você, quando se vê, está mordendo a maçã, está mordendo o fruto proibido. Se você viajar mais uma vez no entendimento, você lembrará de irmãos, Esaú e Jacó. O Esaú era o filho mais velho, ele era o primogênito, ele tinha o direito à bênção da primogenitura. Mas ele, uma vez cansado, com fome, ele vendeu o direito dele de primogenitura pelo que, irmãos? Pelo que, irmãos? Por um prato de lentilhas, uma sopa de lentilhas. Certamente você já conhece lentilha, mas a quem não conhece, é um grãozinho um pouquinho menor que feijão e saboroso. O gosto parece o do feijão, mas enfim, é diferente. Então, esse guisado, esta sopa, foi o alimento que ele aceitou para trocar pela sua bênção. Você perceba que não é à toa que a Bíblia trata a respeito de comida e trata a respeito de propostas do maligno para perder a bênção. Você lembra o primeiro texto e o principal de hoje: não destruas a obra de Deus por causa do que, irmão? Da comida. Eu quero que você entenda também Mateus 4, não precisa abrir, repito que hoje é mais falado do que lido. Em Mateus 4, a Bíblia trata a respeito da tentação de Jesus. Você deve lembrar que a primeira da série da tentação, veio o maligno, sabendo que Jesus estava em jejum. Quantos dias que ele estava em jejum? 40 dias. E o maligno veio e sugeriu para Jesus. Conhecemos o texto, não conhecemos? Transforme esta pedra em pães. O maligno sabia que Jesus estava em jejum. Será que ele tinha fome? Será que Jesus tinha fome? Tinha ou não? 40 anos sem comer, dá para ter fome? Tem gente que está 40 minutos, irmão, já está pensando que vai jantar. 40 dias sem comer. Então, aparentemente, repito, insisto, o maligno vai tentar lhe oferecer um alimento para o momento de necessidade. E é aqui que está o tema da nossa lição de hoje: fisgado pelo estômago. Esse é o tema da mensagem de hoje. Tem gente que literalmente é fisgado pelo estômago. O que o apóstolo Paulo fala em suas cartas como concupiscência. Concupiscência traduz por desejo. Quando você olha o fruto, quando você olha aquela atitude e começa a desejá-la, pois então você está caindo no pecado. Mas quando o maligno fez essa tentativa com Jesus, de oferecer para ele comida, a ponto então da obra ser destruída, como se ele obedecesse ao maligno, Cristo nunca o fará. Quem dita as ordens não é o maligno, quem dita as ordens é o nosso Senhor. Ele respondeu para o maligno: nem só de pão, diga comigo, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, em outras palavras, entenda que existe uma luta da carne e do espírito. E alguém talvez pergunta: pastor, e quem é que vai vencer? Simples a resposta: quem estiver mais bem alimentado. Simples a resposta. Quem vai vencer nesta batalha, pastor? Quem estiver mais bem alimentado. Se você alimentar mais a carne, vai ver com programas mais imorais que tudo, vai ver entrando em sites mais imorais que tudo, vai ver vivendo uma vida inteira, uma semana inteira em depravações, em palavras de duplo sentido, cheio de insinuações, cheio de provocações, cheio de lascívia, cheio de pornografias, pois você está alimentando mais a carne. E então, infelizmente para esse caso, é a carne que vencerá. Então a palavra de ordem hoje também é, irmão, nós precisamos nos alimentar, mas tomar cuidado, porque no momento da necessidade,
O maligno vai tentar sugerir para você o pão dele, o alimento dele. E o alimento dele é um pão bolorento. O alimento dele é um pão que até tem uma capa bonita, um enfeite bonito, um embrulho bonito, mas quando você vai abrir tem até bicho dentro. É só fantasia. É só para encher teus olhos. A Bíblia diz que o pecado é como alguém comer alguma coisa e no começo tem gostinho de mel, mas daqui a pouco, quando você diz, me sai bem, aquilo começa a virar areia. A Bíblia tem isso tudo, irmão. Começa então a virar areia e aquilo que no começo aparentemente era um gosto bom, começa a tornar amargo. A pessoa quando vai para o pecado, ela vai toda faceira. Como eu sou esperto, eu mantenho 2 famílias e as 2 são bobinhas e nada sabe, acha que o cabra está por cima. Mas a Bíblia diz que chega um momento que aquilo que parecia bonito, começa a tornar amargo. Quem entende, diga estou entendendo. Então a palavra de ordem ainda nessa primeira parte da mensagem, nós precisamos tomar cuidado em nossa necessidade, onde estamos nos alimentando. Porque exatamente na sua necessidade, que o maligno ofertará o pão que ele tem. E já existe um ditado entre nós, né? Não coma o pão que o diabo amassou. Não coma do pão que ele tem para você. Coma do pão vivo que desce do céu. Amém, irmão? Esse aí é do pão bom. É a moça que talvez está carente. É a moça que talvez fica com medo de ficar para a titia. Aí o primeiro galanteador que diz para ela um acalorado boa noite. Ela, ai, é ele. Faz isso não, irmãzinha. Por mais carente emocionalmente que você esteja, não faça isso não. Vai ver o cidadão ter uma lábia que é uma beleza. Irmão, eu já vi caso tão sério. A moça conheceu o rapaz há poucos dias, já está dando cópia da porta principal da casa dele, ou dela. É sem noção, irmão, não faça isso não. Tem pessoas que acreditam que conhecem o cônjuge há muito tempo, e às vezes tem notícia aí de um bater no outro e fazer maldade com o outro, olha lá se não matar o outro. Imagine alguém que você conheceu ontem. Não aceite o pão, irmão, não. Deus tem um pão melhor para você, cristão. Eu acho até curioso, irmão, me perdoe se você já fez isso, mas se a carapuça serve, Deus está usando o dia de hoje, dia 16 de setembro, para puxar a tua orelha. Pessoa que paga um anúncio no jornal, e lá no anúncio vem dizendo, procura um homem, às vezes põe até a foto dela, procura um homem e prometo casa, comida e roupa lavada. Ô irmãzinha, não faz isso não. Não precisa você sair desesperada atrás do pão. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, irmãzinha, não faça isso não. Se você está em busca da sua cara metade, fica na paz de Deus. Se precisar, eu te acoberto em oração, para que você não resolva nada no calor das emoções, para que você não coloque os pés pelas mãos. Não faça isso. Aí vale um ditado entre nós, né? Antes só do que mal acompanhado. Aí completando um pouquinho mais o texto, diz a Bíblia o seguinte, verso 12, agora da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Abra lá, por gentileza, e a gente vai completando o nosso entendimento. Olha o que diz lá. Capítulo é o 6, o verso é o 12. O apóstolo Paulo dizendo, na primeira carta, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então o apóstolo Paulo está falando, agora numa aula mais profunda, de que apesar dele ter uma liberdade em Cristo, apesar dele ter uma liberdade de tomar as decisões, a Bíblia está dizendo que mesmo sendo lícito, ele ainda pensava se aquilo era moral ou não.
Ele ainda pensava se ele devia fazer aquilo ou não. Exemplo, irmão, vou dar exemplos clássicos ou exemplos práticos. Por exemplo, você hoje que tem todo o temor a Deus e respeito, tem alguns ambientes que não é bom você frequentar mais. Mesmo que seja uma entradinha rápida, não, pastor, fui lá comprar um crédito para o celular. Tem certos lugares que já não convém você entrar mais. Talvez você entrar até lá no bar, lá onde tem lá um mundaréu de gente, tudo entornando. Já é um ambiente que não é um ambiente de um cristão. Vai ver uma língua maldosa, vê você saindo dali e ainda diz, ah lá, ó, e diz que é crente. Vai ver você foi lá dentro comprar crédito para o celular. Entende o que eu digo? Sabe qual é a orientação bíblica? Fuja de toda a aparência do mal. Eu acho isso muito forte. A Bíblia não está dizendo fuja do mal. A Bíblia está falando para fugir do que, irmão? Da aparência. Parece mal, sai de banda. É aquela moça do trabalho que começou a jogar gracejos, você tem que tomar sua postura. Se você devolve os gracejos, aquela amizade começa a ficar colorida, e daqui a pouco já não fala mais só de trabalho, daqui a pouco diz, puxa, que perfume é esse que você está usando? Queria sentir esse perfume de mais de perto, aí o resto você sabe que se perde. Não aceite o fruto proibido. Tem mentes pequenas que pensam que o fruto proibido era o Adão namorar Eva. Nada a ver, irmão, tem gente que tem mente pequena. Deus autorizou que eles crescessem e multiplicassem. De que modo fariam isso? Namorando, ora pois. Tem nada a ver com a conjunção carnal dos dois, nada a ver. O que estava em jogo, era eles desobedecerem, comendo fruto lá da árvore do centro do jardim, como a gente já conhece, como a Bíblia diz. Mas eu repito e insisto, cuidado no momento de necessidade. O maligno vai lhe apresentar uma fruta para tentar encher teus olhos, a ponto de você até pensar, é de Deus. Você entende? A ponto de você pensar, puxa, que maravilha! E ele ainda é um gato. Daqui uns dias está toda arranhada. Tem que tomar cuidado, gata arranha. Tem que tomar cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, tem que tomar cuidado. Irmão, poderia falar tanto mais sobre o assunto. Se você for observar lá sobre a concupiscência como tarefa de casa, você leia o capítulo 1, o verso 13 do livro de Tiago. Lá a Bíblia fala sobre o fruto proibido, fala sobre a tentação, está tudo escrito e detalhado. E ainda fala também em Mateus 15, verso 11, que o que contamina não é necessariamente o que entra, e sim o que sai. Então, espiritualizando isso, apóstolo Paulo pegou isso como uma comparação, pegou como trazer uma lição, mas ele não está falando do que a gente come, se a gente gosta de lasanha, de macarrão, se com pouco sal, menos sal, pimenta, sem pimenta. Ele não está falando mais de comida, ele está pegando esse assunto emprestado para falar que nós precisamos nos alimentar mais da comida do céu. Essa comida sacia a nossa fome e sacia a nossa sede. Quero ouvir o seu glória a Deus. Ela mata a sua fome completamente. Mas a comida que o maligno oferece, pode ser que ela encha seus olhos, você até pensa, que belezura, mas daqui a pouco você está todo, é como se comesse isopor. Você come aquilo e daqui a pouco você percebe que não trouxe substância nenhuma. Palavra de Deus para nós. Fecha a Bíblia ali adiante. O que aprendemos, o que devemos guardar da lição de hoje? Tome cuidado nos momentos de necessidade. O maligno tentará te apresentar um pão bonito para encher seus olhos. E qual é o primeiro texto que lemos hoje? Vejamos como você está de memória. Qual foi o primeiro texto que lemos hoje? Lá no começo, qual foi? Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Na necessidade, não coloque nada a perder.
Não coloque as coisas a perder. O Senhor suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, gente?